Olá, Oi, tudo bem aí, Vivi? tudo ótimo. Estamos aqui no nosso canal Odonto na Boca do Povo, onde vamos discutir vários assuntos que eu acho que é referente tanto para quem é da área e para quem tem dúvidas referente à odontologia no geral. Né? Tivemos essa ideia numa mesa de boteco, onde Para variar. discutindo, achamos que tem vários podcasts, vários canais interessantes, mas sobre esse assunto a gente não viu nada nesse formato. E a ideia é a gente tentar desmistificar esses assuntos aí que teoricamente são meio polêmicos. E Né? isso vai ser um desafio, porque nós somos professores, tecnicamente, temos que mudar essa linguagem para fazer os pacientes entenderem, que é o objetivo. Para que fique uma linguagem mais simples e não fique um canal chato. Tá? É isso aí. Porque senão fica só para quem é o estudante do assunto. Com e certeza. a ideia não é essa. Vamos ter vários convidados, vários assuntos, e a gente vai escolher um assunto hoje. E vai ser muito bacana. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Abdala Júnior, especialista em ortodontia, tenho mestrado em DTM, doutorando em Império. E a doutora Viviane? Viviane Nadeu, bucomaxilofacial, especialista, também mestrado em dor e DTM, junto com o Dr. Roberto Abdala. E vamos lá, e também fazendo doutorado em implantodontia. Então a ideia é que a gente desmistifique alguns assuntos e que fique leve para todo mundo e vamos se divertir aqui. Acho que a ideia É só fazer essa. bagunça, não é nem trabalhar. Vamos lá. E aí a gente, Tem o pensando Fred. em alguns assuntos, tem o Fred que vai fazer companhia pra gente, daqui a pouco ele vai ter até o aparelho dele, ainda não chegou. Não, a gente não passou plano de tratamento para ele. Exatamente. O dia que a O gente... diagnóstico é imprescindível para qualquer tratamento. Qual o diagnóstico dele? Então não peguei para fazer ainda. Vou pedir as análises cefalométricas e depois a gente volta a discutir o assunto. Não é para ficar técnico. Não é para ficar técnico. Esquece. Vamos fazer Não isso de importa. maneira leve. E hoje a gente vai discutir o quê, doutora? Eu acho legal o tratamento ortodôntico, né? O tratamento ortodôntico é um assunto Polêmico. muito abrangente, muito polêmico, devido à quantidade de técnicas, quantidade de empresas, quantidade de modelos e tipos de aparelho. Não, e variedade E aí, de paciente também. variedade de paciente. Os pacientes que te procuram, eles procuram por qual motivo? Na verdade, o tratamento ortodôntico, quando o paciente vem por livre e espontânea vontade, vai assim, tem algum lance com relação a um alinhamento, alguma coisa que no sorriso incomoda. E também tem os pacientes que são indicações, por exemplo, do bucomaxilo. Né? Então a gente tem, no caso você, porque tem outros problemas e aí tem que ter o preparo ortodôntico para isso. Isso é uma dúvida que vários pacientes têm. Quero fazer a cirurgia, mas eu preciso do aparelho? Mas eu acho que a grande maioria é só para ficar bonitinho na selfie lá, né? Eu tenho isso comigo, cara. Eu acho que depois do celular e da selfie, mudou essa história da odontologia, assim. Se a gente for pensar, por exemplo, de lentes de contato, Sim. passou as próteses de silicone, cara, que o povo quer estar bonitinho para selfie. Né? Exatamente. Então é bem amplo esse assunto e no Brasil a gente tem um apelo estético muito grande. Então, graças a Deus, aí por isso que a gente trabalha bastante. Também tem um lado interessante. E todo mundo pode usar aparelho ou tem alguma restrição? Quem não pode usar aparelho? Na verdade, Ortodôntico. todo mundo pode usar aparelho, desde que tenha indicação para aquilo, né? E tem que ser feita uma avaliação e um planejamento para que se avalie a necessidade e realmente o resultado de sucesso ali. O que a gente tem que ver, que é muito polêmico, a gente vê que tem pessoas que ficam muito tempo com o aparelho e às vezes não está nem funcionando aquilo. Muito tempo, tipo 12 anos, né? Não existe justificativa para o tratamento de 12 anos. Existe. Existe. Mas a gente está aqui para tirar essas dúvidas justamente, tá? Tem um cara no meu prédio que eu acho que ele nasceu de aparelho. Já é? Cara, porque eu encontro com ele no elevador desde que eu tô lá faz 10 anos. Mas me dá até um negócio, cara. Eu encontro com o cara, ele tá com aquele aparelho e... Mas legal quando o paciente aparece e fala assim, tô pronto para operar, doutor. E não mudou nada, entendeu? Cara, complicado. Isso também é um assunto polêmico, mas eu acho que a gente deixasse um pouquinho mais para frente, né? E é verdade que... Vamos falar acho que o aparelho fixo, né? Aquele que tem uns quadradinhos lá de metal. Que é o mais popular, né? O mais antigo. E é verdade que esses aparelhos, eles podem estragar os dentes?
Na verdade, o aparelho não estraga o dente. O que estraga o dente o é a paciente. má higiene do aparelho. O aparelho sozinho ali não vai... Mas o cara não escova. Só que aí a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Eu entendi. Aí eu não escovo e culpo o aparelho, né? Então o aparelho não estraga E nada. aquelas, quando remove o aparelho, fica aquela marca dos quadradinhos lá. Então, na verdade, eu acho que faltou um pouco de comunicação aí. Por exemplo, um cara que colocou um aparelho fixo, foi na consulta, né? Mensal. Aí dependendo da técnica, cada doutor põe uma linha para tratamento, mas você se percebe que tem um acúmulo de placa. Isso já tem que ser conversado. E já fala, ó, se não cuidar, tem gente que quando tira os brackets parece um jogo da velha. Entendi. Né? Olha só. E me fala uma coisa, quais os tipos de aparelho? Porque hoje em dia, bom, a gente só falava do aparelho fixo, né? E os que derivavam dele, né? Autoligado, né? Aqueles de cerâmica lá, da cor do dente, zircônia, aquela coisa toda. Que mais nós temos, né? Eu acho que dá para usar esse aparelho fixo na frente dos dentes e atrás dos dentes, né? Que é a ortodontia lingual. E qual outro que tem aí no mercado? O bracket é aquela pecinha de metal ou de qualquer material que é colocado no dente. Pode ser pelo ladinho de fora, que é o mais comum. Existe uma técnica lingual, que são todos colocados na parte interna na face interna, onde tem contato com a língua. Esteticamente é muito bacana. Mas deve dificultar algumas coisas, não? Dificulta algumas coisas, com certeza. E o trabalho para o profissional também é mais difícil, porque a consulta acaba sendo mais longa. Mas funciona muito bem. Que também é um assunto polêmico. Eu tenho colegas, por exemplo, que não gostam da técnica lingual e falam que não funciona. Que não é a verdade. Mas é funciona. fácil falar do que eu não sei, não consigo Né? fazer, Então, eu não domino, isso né? aí. Não Eu domino. tenho colegas que só fazem lingual, por exemplo, que os caras entregam trabalhos muito bacanas. E o tal alinhador invisível e tal? Primeiro que tá errado, né? Invisível, não sei se ele é invisível. Na verdade, se a gente procurar na literatura, se fala, né? O alinhador invisível, o alinhador estético, a gente vai achar para todo lado. Eu não acho que é invisível, né? Eu acho que ele é um alinhador estético, confortável, beleza. Mas invisível não é. Você olha pro cara, você vê que tem um fosco no dente dele ali. Né? Hoje eu acho que pensando em tratamento ortodôntico, o queridinho do mundo são os alinhadores. Temos empresas muito grandes que... É só porque ele é invisível ou não? Qual que é a grande diferença do aparelho, do bracket, dos quadradinhos metálicos, para essa placa? Na verdade, assim... Desse aparelho. Eu acho que tem um conforto mais bacana do que não ter os metais, esse tipo de coisa. Eu trabalho com alinhador, né? Você sabe, a gente trabalha junto com isso, mas muitos colegas falam que é muito melhor o tratamento. O tratamento? Com o alinhador do que o tratamento com o aparelho fixo, que também não é uma verdade. Né? Aí a gente tem que ver o que a gente está falando de melhor. Teoricamente, a entrega do resultado de um bom tratamento tem que ser bacana, independente da técnica. Porque a gente não pode esquecer que o ortodontista é o guia do negócio. A gente não pode deixar isso para uma empresa ou para um modelo de aparelho. Eu conheço gente que trabalha com alinhador e entrega péssimos trabalhos. E gente que trabalha com um bracket convencional e entrega ótimos trabalhos. Então a gente não pode... A gente tem que lembrar que bracket ou plástico são só ferramentas. E ambos a gente tem que chegar no mesmo lugar. A gente pode ir pro Rio agora e pela Dutra, pela Ayrton Senna. Tem diferença, por exemplo, de tempo? Então, se eu usar um aparelho fixo, metálico... Ou estético, e utilizar um plástico, um alinhador, tem diferença de tempo? Porque a movimentação dentária, a gente sabe que cola, né, o aparelho, vai trocando os fios e aquela força que coloca no bracket é que faz a movimentação. Eu movimento todos os dentes ao mesmo tempo no fixo, eu não movimento... Como é que é isso? Na verdade, Por que a diferença... A gente tem que falar um pouquinho da diferença de rapidez, né, de tratamento, eu acho. O que acontece é assim, quando a gente pensa num tratamento ortodôntico, a gente não pode esquecer que o diagnóstico que vai ser o diferencial para um bom resultado. Quando a gente fala do bracket, a gente tem uma sequência para se fazer, por exemplo. Uma sequência de fios que a gente tem que usar. Quando está com o alinhador, aquele alinhador a gente já pode entrar com essa movimentação logo no início.
Então, por exemplo, quando a gente fala de um tratamento com ortodontia fixa, eu demoro alguns meses para chegar no meu fio de trabalho, por exemplo. E o alinhador logo no primeiro eu já posso fazer. Então, desde que bem planejado, a gente inicia alguma movimentação de uma maneira mais rápida aí, tá? Mas depende da colaboração do paciente. Eu posso dizer que para fazer uma movimentação dentária com aparelho metálico, por exemplo, é uma maneira... Para eu girar um dente, por exemplo, demoro mais tempo, porque eu tenho que parar todo mundo e movimentar só aquele dente, e o alinhador, ele faz vários movimentos ao mesmo tempo. Eu posso dizer isso ou não? É uma dúvida minha. Não, na verdade, assim, ó, teoricamente, se a gente pegar a cartilha do tratamento com alinhador, sim. No mundo real, não. Tá? Tem isso também. Então, é verdade. Por exemplo, todo movimento que a gente faça, independente da técnica, a gente tem que pensar que tem um movimento desejado e para que aquele movimento aconteça, a gente pode ter algum movimento indesejado. Então, isso tem que ser planejado durante a movimentação. Então, uma rotação de um dente, como você deu de exemplo, às vezes se faz um binário, por exemplo, com elástico. Em quem? Tem gosto de que colocar um botãozinho, verdade, para conseguir a gente tirar. Entendi. Essa parte técnica é muito difícil, né? Assim, para tentar... fazer um cabo de guerra ali para que a gente consiga girar aquele dente. Entendi. E isso pode se fazer tanto com um alinhador quanto com um aparelho fixo. O que me incomoda, assim, eu trabalho com alinhador, sou apaixonado na paz do tratamento, que eu acho que é o melhor. A paz pro paciente e a minha também. Porque, com o aparelho fixo, quebra. Na minha vez, quebra. Tem gente que fala, o meu não solto. O meu solto. Chegava na Páscoa, me dava vontade de chorar, cara. O cara pega o ovo, ganha um ovo crocante. Aí ele vai lá e põe na porta da geladeira. Vai sair, ele pega o pedaço do ovo. Crocante, gelado, duro. Eu nunca dei um ovo crocante pra ninguém. Tem que ser, no máximo, trufado. Porque eu já pensava no meu trabalho. Então, o alinhador me dá essa paz, né? Entendi. Então, mas não dá pra falar que com o aparelho fixo não entregaria um bom resultado. Mas o meu conforto é muito legal. Porque eu tenho muito mais trabalho no computador do que com o paciente. E esse negócio de idade? Tem idade para começar a usar aparelho? Não tem idade, a gente tem que avaliar o problema. Eu tenho pacientes, por exemplo, que com 4 anos já tinha que colocar um aparelho. E tem paciente que com 12 não precisava. Entendeu? O que a gente percebe que é um pouco frustrante é que os colegas querem uma receita de bolo. Então, tem que colocar aparelho com 12. Aí eu tenho que colocar com 7. Cara, às vezes com 7 não precisa. Por que a gente não pode avaliar cada caso de uma maneira para que individualize isso, né? E tem aquele negócio de estimular crescimento, né? Porque não se trata só de dentes. Os dentes, eles vão ajudar no desenvolvimento do crânio. Então, por que eu coloco o aparelho no paciente às vezes de 4 anos? Porque ou o queixinho... Não tá preocupado com dente, não. Nessa fase, não é dente. Não é dente que a gente tá preocupado. Mas com 4 anos você vai usar aparelho? Porque eu preciso desenvolver esse crânio. Como? Alguns aparelhos, aqueles de remover, né? Os aparelhos da linha de ortopedia, né? Facial. Que hoje a gente pode trabalhar com ortopedia com alinhadores, entendeu? Também tem esses recursos. Então, isso é legal, né? Isso eu tenho que isso estudar. É bem legal. Então, assim, são só ferramentas, né? A evolução da tecnologia tá para tudo. Então, por que eu tenho que usar o mesmo recurso de 1980? Nossa. Funciona? Funciona. Orelhão também funciona. Quem usa orelhão? Entendi. Né? Então Não, mas eu achei super legal. Por exemplo, a técnica para avançar o queixo, quando o queixo da criança tá ficando pequenininho. Nossa, coloca as asinhas lá atrás, naquele alinhador. Tem outros recursos dessa linha projeta também, né? O queixo, bem legal. Tem várias coisas bacanas nessa linha dos aparelhos em plástico aí, né? E esses aparelhos em plástico, que é a bola da vez agora, eles funcionam para qualquer caso? É assim, todo caso que tiver indicação de tratamento ortodôntico, não, na verdade, você sabe qual que é o problema? Eu tentar colocar numa linguagem que não fique chato. Qual que é a minha preocupação? Falar pro cara, falar, olha a linguagem chata do cara. Não tô entendendo nada. Só o cara que é da especialização que vai querer assistir, entendeu? Então esse que é o lance. Foco na especialização, paciente. Então, aí por isso que eu tenho que ficar pensando nesse sentido, assim. O aparelho, qual que era a pergunta mesmo que você fez? Se o alinhador funciona para qualquer caso. Assim, se o cara tiver indicação de tratamento ortodôntico, a gente vai trabalhar com o alinhador ou com o bract. Se não tiver indicação, não vai ter indicação para bract também. Quando a gente fala de ortopedia, ainda a gente tem algumas linhas de tratamento que ainda estão no forno, vamos colocar assim, né? Que
que num futuro próximo, eu acredito que para todas as maloclusões a gente vai conseguir. Mas... Abdala, você sabe que eu não vim ao mundo para te deixar confortável. Eu não, quero mas a saber... ideia não... A ideia não... Eu quero saber... Isso eu já se sabia. se todo aparelho... Porque assim, do mesmo jeito tem um monte de marca de aparelho de bracket, tem um monte de marca de aparelho de alinhador. Porque o que acontece comigo? Eu observo que alguns pacientes colocam determinada marca do aparelho, o negócio não anda. E outros anda. Aí tem que ficar pedindo o tal do alinhador adicional. Tipo, nossa, não tem fim. Não, na verdade, acaba, não cara, derruba não. Fica tranquilo. Bebe a água do jogo. O jogo. adicional faz parte do tratamento. Quando você tá com o aparelho fixo, o cara não recola, não muda o fio, faz parte, tá? O que seria aparelho adicional? Você pediu uma sequência de... Quando se fala do tratamento com alinhador, vamos pensar que eu pedi 20 aparelhos. Quando chega no final, a gente tem que pedir mais alguns para complementar. Porque no vídeo tá sempre lindo. Mas tem um delay, né? Então, vamos explicar isso aí. Então, como é que funciona? Quando o paciente quer colocar um aparelho ortodôntico de bracket, a gente pega aquela documentação ortodôntica que a gente solicita. Documentação ortodôntica é para o diagnóstico, independente da técnica que vai usar. Vamos chegar. Vamos ver. Eu tô tentando... Eu não deixar sou orto. Tô tentando deixar claro. O paciente faz a documentação ortodôntica inicialmente, a gente fecha um diagnóstico e oferece para o paciente um monte de situações que a gente tem de aparelho. Certo? Quando o paciente vai colocar um aparelho fixo, convencional, seja ele lingual ou não, a gente tem como fazer um planejamento. Todo ortodontista tem que pegar o caso e mais juntar com o que o paciente quer, porque não é só o que a gente quer, tem que ver o que o paciente quer. E eu faço um planejamento e coloco lá naquela ficha. Então, consulta após consulta, eu consigo fazer essa movimentação dentária... para que eu chegue naquele objetivo que eu rascunhei lá no rascunhei não, que eu planejei no prontuário. Com o aparelho alinhador, então a gente tem uma outra tecnologia. O paciente, ele não passa pelo molde, por aquele molde que vem na documentação ortodôntica. Eu tenho colegas do nosso curso lá, que estão em regiões que não tem scan e pode se moldar para fazer o alinhador. Não necessariamente, que a gente está aqui, a gente tem essa tecnologia. Em São Paulo é diferente. Disponível. Mas a moldagem ou o escaneamento são só... Ou seja, a gente cria um arquivo, coloca no computador e esse arquivo a gente consegue manipular fazendo as movimentações dentárias. E aí, esse grande... por que ele é a bola da vez? Porque ele dá uma perspectiva, uma projeção, uma progressão do tratamento em semanas. Só que o que eu entendi... Porque antes eu tinha uma ilusão de que o software mostrava, você termina o seu tratamento em 12 semanas. Só que, na verdade, com 12 semanas, a boca do paciente não está igual a 12 semanas que o computador apresentou. Nunca está. Na minha vez, nunca está. Quando você vai lá entendi. Fala, na minha vez, não. Está sempre aquém. Mas nós sabemos que existem várias marcas de aparelho e alguns entregam alguma coisa, outros entregam outra. Teoricamente, tudo deveria se entregar um resultado bacana no final, mas a última vez que eu fiz uma pesquisa da universidade lá, a gente já tinha mais de 50 marcas de alinhadores nacionais no mercado. É muita coisa. É muita coisa, né? E fora os alinhadores que vários profissionais fazem, o que a gente chama de in-office, que é o cara que produz. Então, fora esses 50... A gente já apelidou, gente, para quem não sabe, a gente tem, o Abdala, ele tem o aparelho dele, a gente chamou de Abdaline. Não tem. Na verdade, eu tenho um curso... É sensacional. E aí, nesse curso, a gente desenvolvia uns aparelhos, e aí eles fizeram esse apelido aí, mas não tem. Se for lá no meu trabalho, não tem Abdaline. Né? Mas a gente já fala, a placa do Abdaline, o Abdaline. Técnica, né? Eu falo para as minhas hortas, eu falo, vamos fazer um Abdaline aqui. Já virou, né? Pegou. Então, é assim. E funciona muito bem, quando bem planejado e sabe como fazer. Mas existem umas marcas de empresas grandes que a gente consegue trabalhar com resultados de casos complexos, né? Por exemplo, a gente tem casos que a gente trabalha de preparo cirúrgico, né? Coisas que no passado a gente não conseguiria fazer isso com um alinhador. E eu acho que o alinhador ele é importante, ele veio para modificar várias coisas hoje no mercado. Não é a eleição mais barata, porque se a gente for falar de custo, o aparelho fixo depende do ponto de vista. Porque se você pegar 5 anos de aparelho ortodôntico fixo, mais... Esse meu vizinho lá, que tá 14. Pois é. Ele pagou 3 tratamentos de alinhador. Então, mas eu acho que é só uma maneira de você ver o tratamento diferente. Né? Assim,
tem um preço que aparentemente é mais caro, mas está mais definido ali. Você sabe, Abdala, de tudo que a gente está conversando, eu acho que a única coisa que eu não curti dos alinhadores, né, é a parte comercial do negócio. Eu, particularmente, acho que a gente fez um juramento para trabalhar para os nossos pacientes, sabe? E isso acabou virando um comércio, mas isso vai virar tópico para uma outra discussão. Mas, comercialmente... Na verdade, o que a gente vê... O dentista, ele virou um vendedor. Ele virou... Eu acho que todo dentista é vendedor, beleza. Não, mas peraí. Deixa eu tá concluir ganhando aí. medalhinha? Eu acho que então. o vender faz parte. O que me incomoda é que se faz meio que uma lavagem cerebral e o cara passa a vender sem ganhar. Só para... ganhar uma medalha. Para ganhar uma medalha ou para ter um mérito. Cara... Cara, eu trabalho para paciente, eu não trabalho para sabe? Eu gosto de fazer o trabalho, sabe? Mas eu acho... E aí entra numa briguinha assim, aí você vê que tem gente que tá cobrando, tipo, menos que o custo. Cara, então eu não só para ter a medalha, né? Mas e o ego do ser humano é isso aí, o ego do ser humano. Vai levar aonde? Aí vai lá no banco depois e leva a medalha. Vamos ver. Meus queridos, cuidado, muita atenção. Pesquisem bastante onde vocês estão indo lá fazer os seus tratamentos e tudo mais, ok? Bom, e aí eu quero saber, Abdala, você falou que não tem idade para usar, então eu posso usar dos 4, dos 12, eu posso estimular um crescimento mais jovem, eu posso só fazer um alinhamento dos dentes com 12, mas e assim, depois não quero dizer, assim, depois dos 40, né? Assim. Eu tenho paciente de 75 anos, cara. Que o cara quis... E aí, tem, como é que é? Todo mundo tem osso para isso? Eu posso? Então, como é que mas é aí isso? a gente vai fazer a avaliação de cada caso. Então vai ter gente de 75 anos que a gente vai poder tratar muito bem e vai ter gente de 30 anos que vai ter uma limitação nessa velocidade de tratamento, entendeu? Agora, voltando nas comparações, assim, um aparelho fixo com bracket, ele gera... porque toda a movimentação dentária é gerada através de força. Uma aplicação de uma força... que tem que ser devagar para o corpo acompanhar uma reparação óssea que vem a seguir. Então, ela não pode ser em demasia, não pode ser muito. Isso. Certo? Tá, é verdade, aí eu quero saber, né, esse negócio de é mito, não é mito, se o alinhador, ele aplica menos força do que o aparelho removível. O que eu acho que num alinhador um alinhador... Você acha ou você estudou? Vou fritar. Não, deixa eu concluir, aí a gente vê junto, ó. No alinhador, como a gente consegue ter esse planejamento digital e é um plástico que abraça todo o dente, a mensuração dessa força é melhor do que num aparelho fixo que a gente tem só um pontinho de aplicação de força no bracket. Puta, mas aí se nem eu entendi, como é que os caras vão entender? Eu não tô entendendo, você vai ter que traduzir. Eu não sou tem a face do dente, aí eu coloco uma pecinha nesse dente, que seria um bracket. Olha lá, explica lá pro povo. É lá. É lá. Tá. Aí eu posso olhar lá também. Aí eu passo um fio olha, eu tenho um pontinho de aplicação de força nesse dente. Quando a gente fala do plástico, a gente tem um plástico que abraça todo esse dente. E, por exemplo, se eu avalio o seu caso, eu acho que você tem uma perda óssea, eu posso diminuir essa velocidade de tratamento. Então, ao invés de eu te tratar em 20 alinhadores, eu posso tratar em 40. Então, eu trabalho com uma força mais leve. No aparelho fixo, eu não posso trabalhar com força leve? Pode, mas para você mensurar isso é mais difícil. Entendi. Porque a tecnologia veio para ajudar nesse sentido. Pessoal, eu tô perguntando isso porque, como eu trabalho com dor e disfunção nas articulações temporomandibulares, essa articulação aqui, existe nos estudos, a gente conversa muito entre os professores e a gente não indica tratamento ortodôntico para quem tem essa disfunção. Então, quando apareceram os alinhadores e eu vi que em semanas resolvia o caso e diferente de 5 anos de tratamento com aparelho fixo, surgiu uma luzinha ali piscando. Eu falei, não, então assim, se para a articulação ficar melhor, o paciente sentir menos dor, eu preciso de uma mordida estável. E eu não posso indicar 5 anos de tratamento de um aparelho ortodôntico convencional, porque eu não vou ter uma estabilidade da mordida. E, de repente, com o alinhador é mais rápido, então agora eu posso cair o tabu que eu não posso indicar aparelho ortodôntico para um paciente que tenha dor e disfunção na articulação temporomandibular. Então, por isso que eu tô te questionando. É que assim... É mais rápido, é menos força, o exemplo que você colocou foi meio pesado, assim, por exemplo. Um são semanas e o outro são 5 anos. Não deveria.
né? Assim, são técnicas diferentes, mas não dá pra gente falar que ele tinha indicação para 5 anos de aparelho fixo, que ninguém teria, teoricamente, e o outro foi semanas, né? Aí a gente tá... Apesar de eu trabalhar só com alinhador, a gente não tá calculando da maneira correta ali. Eu não vou seguir roteiro, agora eu quero saber, não tô te entendendo. O negócio é o seguinte... É porque depende, você não falou quantas semanas, né? Às vezes 10 anos, se a gente colocar em semanas, né? Que história é essa? Você falou que o aparelho fixo, o tratamento de 5 anos. E certo. no alinhador você resolveria em semanas. Pô, cara, 5 anos para semanas 102 semanas da... Também pode ser até mais. Entendeu? Entendeu? É que foi meio tendenciosa nessa colocação. Não, mas teoricamente, no começo, mas não essa diferença sou tão mais grande. Rápido. Eu não gosto de me apegar nisso. Se você falar para mim assim que ele é mais estético e mais confortável, beleza. Mas que vai ser um tratamento nessa proporção de rápido, não é. Se vende assim, mas o mundo real não é assim. Então, eu não falo mais isso. Mas o que eu percebo é que entre eu buscar uma estabilidade na mordida do paciente, com o fixo, eu tenho mais complicações na articulação, se o paciente já tem o diagnóstico da disfunção da articulação, do que com o alinhador. Porque o alinhador, ele muda alguma coisa no sistema muscular do paciente também e... promove. O pessoal usa muita placa de mordida, mas isso vai ser um outro assunto. Outro polêmico. E de repente eu tenho um aparelho que funcionaria 2 em 1, só que com benefícios e outras vezes não. Porque ele acaba tendo um recobrimento oclusal que, para quem tem um apertamento, esse tipo de coisa, acaba ajudando. Sim, mas se a gente colocar um cartão de crédito entre os dentes, a gente vai ter uma melhora de alguma coisa. Então, veja bem, não precisa vai estar alinhando, né? Não vai estar resolvendo outras coisas. Não vai estar movimentando o dente. Mas dependendo do caso, eu acho que o cartão de crédito é até melhor, né? Dependendo, que você já podia usar em 2 momentos. Ok. E vamos lá, de restrição de alimentação. Então, o que eu não posso comer usando o aparelho fixo e o que eu posso comer? E o alinhador, tem diferença? Assim, o aparelho fixo, se você morder alguma coisa muito dura, ele pode descolar o bracket. E aí acaba atrapalhando o tratamento. Aí você vai ter que arrumar o dia que o seu ortodontista vai estar para recolar. Eu posso comer torresmo? Não pode. Não, quando você trata com o aparelho fixo, o ortodontista te dá todas as recomendações, né? Mas o paciente nunca come nada disso. O paciente só quebra comendo pão... Tipo bisnaguinha, sopa, gelatina. É só isso que quebra o aparelho, entendeu? Entendi. Isso é uma vantagem dos alinhadores. Por isso que eu falo que eu gosto mais dos alinhadores. Não por causa do resultado. Pacientes, a gente tem aula de perícia na faculdade. Então, a gente sabe muito bem o que está acontecendo por trás dos pacientes. A gente até aceita, né? A gente até aceita o que vocês falam, né? Mas a gente sabe fazer a perícia certinho. Então, para isso, é muito legal os alinhadores. Porque ele vai tirar, vai comer e não vai quebrar. Com alinhador, a gente não tem esse tipo de intercorrência e acaba enchendo um dia da agenda para resolver esse tipo de coisa. E me fala uma coisa, os pacientes que têm um pouquinho mais velhos, assim, que tem aquele problema de piorreia, aquela doença periodontal, que tem uma certa mobilidade, né? Porque os dentes, eles não são firmes 100% na boca, eles têm uma leve mobilidade. Eu quero saber se pacientes que têm um grau acentuado de mobilidade, eles podem utilizar qualquer tipo de aparelho ou se tem um preferidinho aí ou não. Não, eu acho que qualquer técnica de aparelho, desde que o cara saiba tratar e se tiver passado no pério e tendo alta para isso, né? Se não tiver doença periodontal, pode. Claro que se estiver falando de alinhadores, por exemplo, a gente tem alguns cuidados no recobrimento do dente, não vai encher de attachment para que não fique tão retentivo. Agora, uma coisa que o pessoal me pergunta muito, os pacientes, né? Eu fui para fazer um orçamento de colocar aparelho e saí de lá com 4 extrações dentárias. Como é que é isso, né? Por que a gente indica extrair alguns dentes em algumas situações e outras não? Até para preparo de cirurgia ortognática, eu diria que em algumas situações, a gente pode até indicar a extração. Você tem como explicar isso para os nossos pacientes? Assim, com a documentação e o diagnóstico, avaliando a face do paciente, com um conjunto de exames, vai se avaliar se é necessário extração para melhora de face, para preparo cirúrgico. Então, não é uma regra. Hoje em dia, com esses aparelhos, a gente extrai muito menos do que no passado. Mas pode ser que precise extrair sim, sem problema nenhum. O que não pode é a gente ter essa regra, tanto extração de pré-molar, né, para fazer retração, e extração dos terceiros molares, por exemplo, do dente do siso.
né? Isso Não é uma regra A gente absoluta. já brigou, não é uma regra, né? Não é uma regra, né? Mas vira uma regra, porque o nosso meio gosta da receita de bolo e às vezes Eu não enrosca. queria te falar muito, não, mas assim, tudo que você não tira com 17, 18, eu tiro com 35, 40. Então, assim, a gente tem que discutir muito sobre isso, viu? Então, mas assim, É que pensando você não no vê mais tratamento esses pacientes, ortodôntico... eu que vou ver depois, entendeu? Mas tudo bem, a gente briga depois outro dia, sem problema. Então, mas a maneira que eu vejo, assim, se teve espaço, encaixou para que tirar e não vai precisar fazer movimentação para aquela posição. E outra coisa, só quem usou sabe, né, esse negócio de dor. Né? Falar, o aparelho fixo dói para movimentar, como é que eu posso melhorar essa dor? Ou não dói? Em que momento que dói? Que período que dói? Quando a gente fala de aparelho fixo, para quem já usou, normalmente no dia seguinte, após essa manutenção, que o pessoal chama, né, dessa consulta, o dente fica bem doloridinho, porque da troca do fio, troca de elástico, sei lá, dependendo da técnica que se usa. E o alinhador, quando a gente troca o alinhador também. O alinhador é uma força mais leve, né? Mas é uma força mais leve, mas dependendo do teu planejamento da troca dos alinhadores, você troca cada 15 dias, você tem dor a cada 15 dias. Uma dor mais leve. Eu troquei o ontem, semanal, eu não tô usando meu alinhador porque eu tô com dor, então não, dói. É dolorido. Não E vem aí falar também que vai... o alinhador não sei o que não. Eu disse que dói, mas o fixo dói mais. É que você não tem Por exemplo, quando eu tenho um paciente que tem o fixo e na hora a gente troca pro alinhador... Acho que tá no céu. Acho que tá no céu. É que você não teve essa régua nesse momento. Você tá querendo dizer que eu sou dodói? Não foi isso, mas também. Né? Entendi. Né? Mas você tem o grande lance do alinhador, que se a troca é semanal, toda semana você tá sentindo um pouquinho. Entendi. Mas uma força mais leve. Mas isso é de Deixa cada um, você, cara. deixa Eu tenho um você. casal de pacientes lá muito bacana. E eu coloquei os alinhadores dele no mesmo dia. Da mulher e o dele. O cara chegou lá, juro que parecia que ele ia ter que chamar o SAMU, de tão sofrido que tava pra ele. E a mulher não... Não, mas os meninos, né? Eu faço cirurgia ortognática e mulher chega lá pulando corda de batom vermelho no cara pós-operatório. O homem parece que vem com bengala, andador. Falei, por tem que acaso concordar. foi um trem que passou, eu operei o rosto e não as pernas, né? Entendeu? Tem que concordar que realmente não. Parâmetros mais de dor mole. a gente pode discutir isso, mas É mais homem, mole. pelo amor de Deus, gente. Vocês têm uma dor de cabeça que tá morrendo, né? A gente tá com dor de cabeça trabalhando. Então, assim, só Jesus. Verdade, não dá pra... Mas essa foi até engraçado. Eu acho que se não tivesse a mulher tão bem, eu ia falar, cara, vou chamar o SAMU pra ele, de tão incomodado que ele tá. E uma coisa interessante que eu acho que pouca gente fala, principalmente na hora que você quer vender o tratamento, é se o paciente abandonar o tratamento, numa situação em que ele não está sendo preparado para uma cirurgia, só um tratamento compensatório convencional, tratamento só de alinhamento dos dentes sem cirurgia. Tá. O que implica, né? O que complica na situação do paciente essa situação de abandonar o tratamento ortodôntico? Na verdade, assim, quando se abandona um tratamento, se a gente está falando de aparelho fixo, se ele vai lá, porque tem gente, por exemplo, que só abandona e fica com o aparelho lá. Nem tem o cuidado dessa remoção. Aí as complicações são mais pesadas. O cara pode perder os dentes. Né? Mas se o cara cansou e tira o aparelho, teoricamente, era legal se ter uma contenção para que isso não fique movimentando, né? Para que a contenção é o aparelho que a gente usa pós o tratamento ortodôntico. Durante o tratamento, se você cansar, pode colocar essa contenção e sei lá, daqui a um ano você quer retomar, pelo menos a gente não andou para trás. Você estabiliza entendeu? ali. Você estabiliza. Você para onde foi até a última movimentação, usando uma contenção. Isso. Aí, a hora que você, sei lá, foi fazer uma viagem, apesar de que eu tenho vários pacientes que moram no exterior, e por conta dos alinhadores fica mais fácil o atendimento. O tratamento à distância é muito legal. É verdade. Tenho várias não nesses. falamos nisso. Mas é muito bacana. Eu tenho paciente que eu não vi o cara pessoalmente. Você tem paciente que você nem conhece? Conheço no Zoom. Vou conhecer, tipo, o cara tá tratando há 6 meses e eu vou conhecer o cara. Sério? Sério. Mandou os exames por e-mail, a gente avaliou. O cara fez o Pix, mandei os alinhadores e aí tá fazendo várias movimentações. Claro que tem algumas limitações antes que comecem já. Fez, não colocou os attachments. É isso que eu fiz falar. um planejamento. Quem cola os attachments aí, Não, gente? ninguém colou. Eu fiz o planejamento attachment? sem Peraí, attachment. bora. É uma resininha que se coloca para um apoio nos dentes da movimentação. Dá um zoom, É isso aí, dá um zoom lá que aí vai. Não tem que fazer limpeza para fazer isso. Vai. E meu planejamento foi para quando ele chegar no Brasil eu fazer esses tipos. Esses attachments, esses alívios. Mas que são recursos que são
adicionais ao tratamento. Então, o plástico funciona então você tranquilamente. solicitou os alinhadores sem os attachments? Enquanto ele não viria para o Brasil. Enquanto não... Ele estava no Brasil. Ah, entendi. E aí, pelo menos já começou. Se tivesse os attachments, funcionaria melhor? Funcionaria, mas ele já deu um andamento nisso. Eu tive algumas experiências, por exemplo, eu queria saber se estava tudo bem com o tratamento da minha paciente que morava lá fora mora ainda fora do país. Ela foi num colega do país que ela mora, fez o escaneamento, mandou o arquivo aqui para mim. Perfeito. Acho até que foi você que imprimiu para mim Pode ser. a mordida dela. E eu fiz a comparação com o tratamento. Então, assim, hoje existe essa possibilidade com os alinhadores a gente oferecer um tratamento para esse paciente e controlar ele à distância. Então, eu achei isso... Quando você imaginar Nunca. que a consulta do dentista ia ser via plataforma virtual, cara... O pior que eu fiz várias na pandemia. Não, mas, tipo, agora a gente vem fazendo, mas, assim, no passado, consulta do dentista... Não dava para pensar em ser virtual. Acho que a gente vai ter que pensar também num drone com mãozinha, tipo robô, né? Para fazer alguma coisa. Cara, daqui a pouco eu não duvido de nada. Né? Por exemplo, eu tenho um paciente que morava aqui. Aí ele começou um tratamento e aí ele foi morar fora. Aí chegou no último aparelho, morando fora. Foi no centro de radiologia, fez todos os exames e chegou para mim por e-mail. Eu planejei o tratamento, mandei de novo para ele e não vi mais o cara. Não vi o paciente. Entendeu? Esse eu vou ver para colocar os attachments, esse eu não vi mais. Já mandei 2 séries de alinhadores para ele à distância. Puxa, mas tem que estar com o paciente. Eu sei. A primeira opção é sempre você estar com o paciente. Não é... Mas às vezes não dá, né? O mundo real não é bonito no discurso, né? Tem que falar escovação do aparelho. Tem que escovar 4 vezes ao dia com o fio. O mundo real quem faz isso, cara? Claro que você vai sempre falar isso, mas não é... O cara escova mais ou menos ali. Se escovar bem feito uma vez lá, já vai funcionar bem. E você recebe muitos pacientes, por exemplo, pacientes com aparelho fixo, metálico, e eles vão realizar algum tipo de exame, tipo uma ressonância magnética, que exige um campo magnético para ser feita a aquisição das imagens da parte do corpo que o médico solicitou para o paciente. Você tem muito disso? Tira o aparelho para eu fazer a ressonância? Muito não, mas já tive, né? Agora até porque eu não tenho mais fixo, mas puxa, faz parte. Parece que agora tem até algumas máquinas que não precisam, não tem uma história dessa? Aí... Mas sim. eu tive várias vezes, dá vontade de chorar, né? Imagina, você tem que desmontar, aí o cara faz o exame, depois tem que montar de novo. Sim, porque pode dar artefato de técnica, né? A parte metálica, né? Próximo de uma região... O que seria um artefato de técnica? Borra tudo, você não consegue... Não vai dar pra ver a imagem, uma foto... Uma foto turva... Que tremeu e a gente não consegue enxergar, principalmente se for a arcada dentária com aparelho ortodôntico e a articulação temporomandibular, a necessidade da ressonância magnética. Então, o equipamento, ele gera uma potência de energia. E nós temos equipamentos de 1 Tesla, que é a potência mais baixa, e de 3 Teslas. Se a gente tiver um equipamento de baixa potência, a gente até consegue fazer a ressonância magnética com o aparelho ortodôntico. Dura achar o laboratório, o paciente explicar isso. Então é mais fácil para quem está solicitando esse tipo de ressonância magnética saber aonde manda o paciente fazer a ressonância. Porque em determinado laboratório tem 3 Tesla. O cara tá achando que tá abafando com o equipamento super mega potente de campo magnético. Mas na verdade tem que desmontar o paciente inteiro. Se ele tiver mas quem manda o exame não tá preocupado com isso. Quem né? se ferra sou eu. Né? É que eu tenho dupla formação, então a gente se preocupa com isso. O cara não tá nem aí. O cara manda. Entendi. Né? E ainda... falando sobre abandono de tratamento, que às vezes alguns pacientes tiram o aparelho para fazer o exame e depois não voltam mais com o aparelho. Eu imagino, pelo que eu vejo com os especialistas que eu tenho na minha clínica de periodontia, que é o seguinte: você planejou um tratamento de colocar aquele dente numa posição favorável para a mordida encaixar, que seria o correto, uma oclusão correta, a mordida correta. Aí o cara abandonou o tratamento no meio do processo. Esse abandonar no meio do processo, a gente pôs o dente quase lá, mas não chegou lá. Então, a gente pode ter excesso de contato prematuro, contato errado dos dentes. A gente pode perder algum dente porque não terminou o tratamento? Pode, porque se tiver um contato excessivo, essa força tem que ser meio que distribuída, né, em todos os dentes, assim, vamos pensar de uma maneira simples para que fique equilibrado. Se durante a movimentação está tocando só um dente, nesse momento você
dar essa abandonada, a gente pode vir a perder um dente, sim. Então, o paciente teria sorte se o dente voltasse a ser o que era, entre aspas, isso né? é outro polêmico, por exemplo, fala assim, no Zé, vários pacientes chegam lá, eu usei aparelho, mas no Zé a contenção voltou tudo. Não é que o dente vai voltar tudo, o dente vai movimentar, não necessariamente para a posição que ele estava no passado, né? Então, e esse é um assunto polêmico pra caramba. Assim, tem colegas que falam, não preciso usar contenção porque o meu tratamento ortodôntico ficou estável. Na minha vez, não funciona assim. Coração. Terminou o tratamento, tem que usar contenção, não tem conversa. E quanto tempo tem que usar contenção? Quanto tempo? Não sei. Quanto tempo? Boa pergunta. Por que tem uns que colam atrás do dente, outros colocam aquele aparelho de remover? Isso eu não sei também, não sou orto. Na verdade, a contenção é algum recurso que se use, tanto de plástico, tanto aquele fiozinho colado por dentro. Do fiozinho colado por dentro, tem uns que eles fazem higiênica, que eu também não acho que é higiênica, mas... E aí tem o fiozinho retinho. São só modelos para a mesma coisa, né? Mas é um recurso que se coloca para o dente se manter na posição que foi colocada no lugar ali. Se o paciente é regradinho, a gente pode colocar um aparelho removível. Se o paciente não é regradinho, a gente oferece uma contenção fixa. E, por exemplo... Pode ser isso ou não? Pode ser. E quando o caso é muito complexo, por exemplo, uma movimentação muito... Tem uns que parece uma armadilha de urso, né? E depois que você resolve aquilo, a probabilidade de movimentar é muito grande. Eu faço a fixa e a removível. Entendi. Agora, complica, assim, puxando a sardinha, né, para minha especialidade, que eu preparo muitos pacientes para cirurgia ortognática. Então, o que acontece? Para eu preparar esses pacientes, a gente piora a situação da mordida desses pacientes, piora muito. Então, se ele é classe 3 gavetinha, ele vai ficar mais classe 3. Se ele é classe 2, vai ficar mais classe 2, mordendo para trás. Se ele resolve abandonar o tratamento, eu perdi o emprego, perdi o convênio, não consigo mais pagar, sei lá, 1000 situações podem acontecer na vida do paciente, assim como na de todo mundo, e o paciente abandona. Então, eu percebo que esses pacientes, eles vêm com mais quem já tem uma predisposição para ter a disfunção temporomandibular, que é a dor na articulação, começa a ter mais estalos, começa a ter mais dores. Você tem um índice alto de abandono de pacientes? Como é que funciona no teu consultório isso? Não, na verdade é assim, tem uma porcentagem, mas eu acredito que é uma porcentagem pequena, até porque a gente conversa sempre muito, né, sobre o que vai fazer, porque às vezes o cara está na dúvida, eu vou fazer um tratamento, quando o cara tem um problema desse de base óssea, que morde com o queixinho lá na frente, né? Tipo, sei lá, o cara morde aqui, o cara morde assim, vai com o queixinho para frente, ou com o queixo lá para trás, né? Às vezes a gente não consegue corrigir somente com um tratamento ortodôntico. Aí é necessário fazer um trabalho em conjunto, ortocirúrgico. Então eu faço uma parte, você entra com a cirurgia e depois eu finalizo essa parte para colocar a cerejinha no bolo, vamos colocar assim. Só que o planejamento que eu vou fazer do tratamento é totalmente diferente. Se realmente esse caso vai operar, porque às vezes ele tem indicação cirúrgica. Às vezes o cara não quer, não vou fazer. Aí o movimento é totalmente diferente. Então, se o cara quer operar, não, ele fala assim, eu vou por um caminho. Eu não quero operar, então eu coloco o dente numa posição. Aí se o cara fala assim, eu quero operar, eu coloco o dente em outra posição. Exato, tipo... Não dá pra ficar brincando, vai e vem. Não dá. Então você tem que decidir antes de começar as movimentações. Você falou, eu vou operar. Aí eu vou lá pro Ceará. Se o cara falar, não vou operar, eu tinha que ir lá pra Floripa. Entendi. Puta, o problema é quando você tá chegando lá em Floripa, já tá lá passou Curitiba e o cara fala, eu não vou mais. Aí a volta é muito maior. E esse movimento de vai e vem não é interessante. Então, porque pode acontecer é uma decisão bacana. O osso, ele aguenta essas movimentações? O que pode acontecer? Não é pra ficar nesse vai, volta, vai. Tem gente que então é legal, está bem definido. definido. Pode perder osso, não? Pode perder osso, pode perder dente, dependendo da quantidade de movimentação que se faz. Pessoal, pelo amor, decidam antes que vocês querem. Porque não dá pra ficar brincando de Mas é que às vezes isso não fica claro. Às vezes a pessoa, já tive que perguntou pra mim, eu não sei, mas vamos tratando que eu vou decidir se eu quero operar ou não. Tipo, não é esse o caminho, né? Mas pro leigo, eu tenho que fazer um tratamento de aparelho para operar. O cara não tem ideia de que caminho que é esse, né? Então esse que é o lance. E as manutenções ortodônticas, que a gente chama o paciente para fazer uma revisão para ver se o tratamento está indo do jeito que eu planejei e se for aparelho fixo, fazer as manutenções necessárias, trocar alguns dispositivos. Muda de aparelho para aparelho?
Muda tanto o tempo de consulta, o procedimento, mas qualquer aparelho você tem que ter o paciente próximo para poder acompanhar. É que, por exemplo, se fala do aparelho convencional, que é aquele que tem as borrachinhas coloridas. Aquela borrachinha sofre ação da saliva, começa a perder elasticidade. Então a gente faz uma consulta, sei lá, cada 4 semanas, vai. Aquelas borrachinhas Tudo que isso vendem... varia de acordo com a técnica, de acordo com a escola do profissional. Não é uma regra absoluta, é a minha opinião. Pra não virar entendi, não tem regra. Mais ou menos, mas tudo bem. Aí tem o aparelho autoligado, que não tem a borrachinha. Certo. Né? Você usa uns fios de tecnologia e aí, como ele tem uma portinha que abre e fecha ali, não tem o elástico para sofrer a ação da saliva, então pode ficar mais tempo com aquele aparelho sem essa manutenção. Entendi. E os alinhadores também, que a gente pode trabalhar desde que o paciente é colaborador, a gente pode trabalhar aí a cada 6, 8 semanas, dependendo do caso. Depois daquelas notícias bombásticas que a gente andou vendo nas reportagens na internet, muitos pacientes perguntaram se eles podiam comprar borrachinha lá em Santo Amaro para trocar em casa, no aparelho fixo. Cara, é umas coisas meio de maluco, né? Assim, tem gente que quer fazer sozinho, não vai rolar. Eu passei numa loja, sabe essa loja que vende, tipo, material de limpeza, de galão? E o cara tinha uns tufinhos separados de coloridinho para vender pra molecada. Então, ele pegou a vassoura, cortou as piaçavas dela ali, e o cara vendeu os tufinhos com 10, assim, ó. Ganha mais dinheiro que fazendo a vassoura. E o cara enfia aquele fio da vassoura para colocar, para ficar com o fio colorido. Vai dar certo? Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Tipo, não tem como dar certo. Tecnicamente, ele faz tipo um amarrilho cruzado? Não, a molecada faz o que... Compra o elástico e pega o fio, que o fio que não é o fio, é a piaçava lá da vassoura. Entendi. E o cara faz aquilo lá, ele mete um fio colorido e... Ele, por conta, tá juntando os dentes dele numa posição contrária do que você colocou. Tem como dar certo? Não tem, cara. Né? É questão só de tempo. Entendi. Né? Então é umas maluquices que a gente vê no dia a dia. No calçadão a gente viu isso aí várias vezes. Não, eu tinha uma pacientinha que falava assim, eu quero aquele que tem as orelhinhas lá do Mickey. Eu falei, gente, calma aí, mas junta a placa bacteriana. É lindo, então, mas você vai escovar, né? Então tem que tomar esse cuidado. O grande lance é esse. Eu acho que tem que tomar cuidado com esses milagres. E outra situação, assim, que eu vejo interessante. Existe a possibilidade de eu usar aparelho numa arcada só, ou só na de cima, ou só na de baixo? Ou obrigatoriamente eu tenho que usar nas duas arcadas? Não, existe a possibilidade. O diagnóstico e o planejamento que vai mandar. Sério mesmo? Que você já usou só numa arcada? Por exemplo, vamos pensar, eu tenho um paciente que tem um implante em tudo, numa arcada. Implante não sai do lugar. Então, para que eu vou colocar um aparelho ali? Né? Não precisa, a gente vai movimentar a outra arcada. Mas são casos raros. A maioria dos casos você tem que usar até para conseguir esse encaixe bacana, tanto do parte de cima quanto a de baixo. O pessoal tem que ficar esperto, porque eu já coloquei até aparelho eu não sei. Uma vez a mulher me passou, cara. Eu não tive coragem, mas uma mulher foi lá. Eu já coloquei piercing, prótese, chapa. Já foi lá e conversou, falou, eu queria pra colocar aparelho, quando eu fazia o aparelho fixo. Eu falei, mas a senhora pode trazer, mas pra que é? Não, eu queria saber. Aí falou, pra mim. Eu falei, mas a senhora usa prótese. Eu falei, mas eu acho lindo. Eu falei, não pode. Imagina eu ficar lá conhecido do ortodontista da prótese. Eu já colei. Sabe o que ela falou pra mim? Falou, eu posso deixar aqui e vir buscar mais tarde. Tipo, não precisava nem ficar pra olhar. Tem de tudo, viu, gente? Imagina. Tem de tudo. Não. Emocionalmente eu não consegui, cara. Ai, mas que legal. Obrigada, viu, Abdala, por toda esse seu conhecimento e os seus casos, assim, eu acho bem legal compartilhar isso com os pacientes, porque são as dúvidas que eles mesmos trazem para o consultório e a gente decidiu aqui expor para eu todos. acho que o que a gente tem que ver, assim, toda técnica funciona, desde que o profissional que você escolha saiba tratar com ela. Eu conheço colegas que tratam muito bem com aparelho fixo e outros que trabalham muito mal com alinhador. Então, como o alinhador é o da modinha, você fala, vou tratar com alinhador que eu vou ter um melhor resultado. Mas isso é um problema. problema. Não é uma real. Isso é um problema. Você faz 2 anos de especialização, sai de lá colocando aparelho fixo legal. Aí o cara faz um curso de 2 dias e acha que sabe fazer aquele tal do aparelho do alinhador. Não é bem por aí também, né? Por isso que porque isso também acaba sendo um problema da maneira que isso é colocado, né? O cara assiste a TV e aparece lá propaganda. Então dá a entender que todo mundo que um sabe tratamento de aparelho é igual, tipo, eu vou no extra ou vou no macro, sabe? Aí eu vou comprar onde está o mais barato. E não é assim.
né? Porque se o cara não planejar direito, não vai funcionar. Planejando direito, já vai andar aquém do que ele vai ver no vídeo. Isso eu já discuti várias vezes, né? Você sabe. A gente briga muito com a disfunção da articulação, porque você faz o planejamento, eu olho para ver se levantou a mordida do jeito que tinha, para ajudar, para melhorar aqui e ali. Não, e com esse delay é pior, porque, por exemplo, você vê o vídeo é encantador para o paciente. Você mostrar um vídeo da mordida errada dele, e depois de 20 aparelhos tá lindo. Mais. É lindo. E quando você corre os 20 aparelhos e continuou parecido com aquilo? Pela falta de planejamento, porque você acreditou naquilo. Né? Então, assim, eu, no meu ponto de vista, tinha que ter um planejamento real, que é para a gente poder sobrecorrigir, mudar, e um planejamento para mostrar para o paciente, para que fique realmente o tratamento, o resultado real. Eu não concordo em mostrar, porque você cria uma expectativa. Eu vou te falar de cirurgia bucomaxilofacial com cirurgia ortognática, que não, né? A gente tem um monte de programa legal, assim como você tem esse programa dos alinhadores, que simula como é que o paciente vai ficar. Então, ele tem o queixão, então a gente faz a cirurgia, diminui. Tá. Aí eu imprimo a foto, ele prega na geladeira. Aí eu faço a cirurgia, ele chega pra mim com a foto e fala, não fiquei assim. Aí você pega uma foto. Aí você faz um Photoshop com uns números lá de traçado e tal, e fica parecido com... Cara, não teve um planejamento que eu fiz nesse software Super Mega Blaster que ficou a cara exatamente do paciente depois da cirurgia. Então, quer dizer, serve para mim para N coisas, mas quando eu pego a foto do paciente... E aplico alguma coisa. Não mostro. Assim, o paciente vai lá e pendura aquilo na porta da geladeira e quer ficar daquele jeito. E depois não fica. E a expectativa que não precisava, né? Mas eu tive uma paciente que ela chegou lá para levar os exames e falou para mim, eu vim aqui porque eu quero ficar com a boca igual a da Angelina Jolie. Tipo, olhei para a mulher, olhei pro exame, falei, não, moça, não é aqui não. Falei, não vai ficar. Você nunca vai ficar com a boca da Angelina. Eu posso deixar você com a melhor versão que você pode ter do seu sorriso. Do seu. Boca da Angelina Jolie, a senhora esquece que não vai acontecer. Não vai. Mas você imagina delicado, se eu vou... Mas, cara, como é que eu vou... Olha a régua da expectativa dela. Como é que eu vou prometer alguma coisa nesse sentido? Daqui a um tempinho eu vou ter que ter uma ADR com ela. Então, você quer tratar, beleza. Vamos voltar pra terra, que a Angelina Jolie não vai rolar. E é legal esse negócio de perfil de paciente. Você atende muito paciente que vai atrás da estética, eu atendo muito paciente que vem atrás de melhorar a dor, É muito engraçado também o perfil, né? Tudo a expectativa do paciente, é muito engraçado. Então, e esse lance agora de rede social, né? Dessas coisas. Eu tenho uma pacientezinha muito bacana. Olha que você vê como que a régua do paciente é muito maluca, né? E ela é muito bacana, e a menina é toda blogueirinha, deve ter uns 10 anos. Ela chega lá com celular, já fazendo um monte de graça. Beleza. Aí essa menininha tem uma amiga da sala dela. E aí indicou pra essa menina aí. A menininha, aquelas menininhas toda quietinha, bonitinha, parece engolir um cabide, assim, tão travadinha assim, sabe? Mas muito bacana, muito bacana. Mas ela é toda quietinha. Beleza. Aí a menina foi, tem uma moça que cuida dela lá, e ela foi. Aí passou na consulta. Acho que eu ouvi a mulher falar umas 2 palavras, a menininha. Deu uns minutos, ela foi embora, a mãe da menina ligou lá no consultório. Ô, Abdala, tudo bem? Tudo bem. Ah, você passou na consulta? Passou. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, por quê? Porque você não tirou nenhuma foto, não fez nenhum post com ela. Cara, a menina, como é que eu vou fazer um post com quem não quer? Eu falei, não sabia que você queria, mas a gente pode fazer. A próxima consulta que ela vier, a gente faz. Ela falou, não, eu tô passando aí perto, ela sobe aí, a gente já faz. Olha o grau disso. Uou. Aí fiz um vídeo, aí postei. Parou aí? Não. Aí ela ligou de novo depois. Então, ô, Abdala, tudo bem? Eu falei, você gostou? Eu postei. Você pode postar no Facebook? Que a minha família gosta mais de ver Facebook. Eu falei, posso. Mas olha que, tipo, o tratamento, nem precisa, talvez. O lance é essa névoa da rede social, cara. Você sabe que eu comecei a postar os pacientes pedem, né? Falam, pode postar como eu era, como eu fiquei e tal. Aí tem paciente que eu operei há 5, 8 anos atrás, fala assim, mas o meu caso não ficou bom pra você postar? Aí eu falei, não, esse ano é uma árvore de Natal de 3 metros, eu vou colocar o antes e o depois de todos os pacientes. É difícil isso. E eu não sei, eu vou pendurar, tipo, plaquinha no teto do consultório. Acho que vai ficar legal. Mas é difícil pra caraca, porque o perfil da menininha não é de nada, assim. A menina não queria, ela subiu de novo, tipo... Mas aí ela que zoou com a mãe dela, vou fazer o quê? Ai, não. Né? Mas é uma maluquice, cara, essa linha.
Sim. Né? Mas tem que ter. Mas se a gente parar para contar a história de paciente, Não, cara, acabou. né? Acontece Até coisas depois de muito amanhã. engraçadas, né? Muito bom, mas a gente chega lá. A gente chega. chega lá. Tem a do cara que perdeu o dente, que é muito boa, mas eu vou deixar pra outra hora essa. Entendi. Não, essa eu quero saber. Você me conta no almoço, tá bom? Essa é boa. Deixa E aí, seu like. gostaram? A ideia é a gente tentar deixar que o assunto fique mais leve e tenha ajudado vocês em alguma coisa. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aí, que antes do próximo a gente pode responder. Pode responder. E se a gente não souber, a gente arruma alguém que saiba. Pode ficar tranquilo que a gente vai tentar se ajudar aí da melhor forma. A gente não sabe tudo. Exatamente. Grande beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente.